Bora despertar com mais um episódio do Despertos Cast de hoje. Hoje nós vamos falar sobre comunicação, sobre oratório, o poder da oratória, o poder da comunicação. E vamos chegar aqui hoje, Nara já está chegando. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. E hoje nós temos um convidado. A comunicação pode afetar todos os resultados da nossa vida, a importância da comunicação, todos esses temas que a gente vai falar hoje. Boa noite, Naira. Dê boa noite aí para todos. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Despertos Cast. Temos um convidado especialíssimo hoje, né? Já está chegando na área aí. Exato. Nosso querido amigo. Sim. Um irmãozão que a gente, né? Mais um, né, Naira? Sim. Mais um que a gente teve de legado aí da empresa que a gente estava. Uma empresa maravilhosa que a gente participou aí, fez parte. E aprendemos muito com ele também. Porque Exato. ele é um ser fantástico, um ser de luz que está chegando na área aí. Vamos lá. Acho que agora vai dar certo. Será que ele entrou? Já aceitei aqui. Só esperando ele entrar. Boa noite que está chegando aí. Vamos compartilhar essa live aí, o nosso Despertos Cast de hoje. Vamos mandar para todo mundo aí, ó. Quando você clica na setinha, você vê quem está online e você consegue enviar. Acho que o Jota ainda não conseguiu entrar. Olá, boa noite. Oi, Jota. Conseguiu. Cadê você? Olha, tô vendo vocês, não tá ao vivo, não? Pra mim tá aparecendo. Pra mim tá aparecendo você. Ih, pra mim não. Uai. Vai só ouvir. Que doido. Que doideira. Tá aparecendo para todo mundo aí os três, pessoal? Bota aí para mim nos comentários, por favor. Quem tá vendo aí nós três? Então vamos lá. Bota aí nos comentários enquanto a Naira vai conduzindo aí. Exatamente. Jota, seja muito bem-vindo. Aí na área aí. O Alencado aí formando tá na área. Esse é irmão, esse é fechamento. Boa noite a todos. Tudo bem? Tá, melhorou aí, Anderson? Então, só não tá aparecendo para mim. Que doido, né? Foi a Naira que te derrubou aí, cara. Eu vou até tirar um print aqui para mostrar depois. Que doideira. Você quer que saia e entra novamente? Não, se tá todo mundo te vendo, tá tranquilo, tá ótimo. Deve ser bug do Instagram, sei lá. Então Mas vamos assim, nessa. deve ficar. Vamos começar o nosso Despertos Cast. Exato. Jota, vamos lá. Eu quero que a gente se conhece já, né? Conhece a sua história um pouquinho, mas o pessoal aqui que tá chegando aqui, tá acompanhando a gente, e alguns também que te seguem e tudo mais, a gente queria ouvir um pouquinho mais, né? Se apresenta aqui pra galera, pra quem ainda não te conhece. Fala aí um pouquinho sobre você, né? O que você faz e um pouquinho da sua história também. Uau, sensacional. Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês. Vocês são pessoas especiais para mim, né? Desde quando nos conhecemos. E aí nos tornamos irmãos, parceiros aí. Então, gratidão pela oportunidade de estar participando com vocês aqui. E para quem não me conhece ainda, eu me chamo J. Remédio, sou palestrante, treinador comportamental. E estou nessa jornada aí também de desenvolvimento pessoal, né, com treinamentos de oratória. E aí nós vamos caminhando dessa forma aí. Top demais. E Jota, já que você trabalha especificamente com oratória, né? Você foi mais para essa área da oratória, por mais que tenha a parte do comportamental, você focou bastante na oratória. Eu queria saber de você qual que é a importância da comunicação na vida ali das pessoas, principalmente nos relacionamentos. Só para o pessoal já ter uma noção aqui do quanto isso é importante a gente trabalhar a nossa comunicação. Então, a comunicação, né, para as pessoas já começarem a entender que a comunicação é a base de todas as interações humanas, né? Então, isso tanto no ambiente pessoal quanto profissional. Sim. A comunicação é o que conecta as pessoas, permite as trocas de ideias, possibilita a construção de relacionamentos e acordos. Então, essa comunicação, tanto no laço, no relacionamento pessoal, interpessoal, sobre empresas, a comunicação é a base de tudo.
Essa comunicação é que leva você a novos patamares, novos níveis, de acordo com como você se comunica, como você se posiciona, como você transmite a sua mensagem. Então, a comunicação é a base de tudo. Perfeito. E você tem alguma dica, assim, já para o pessoal começar a se desenvolver em relação a isso, para quem nunca buscou nada na vida sobre comunicação? Sim, isso aí é maravilhoso, né? Então, para voltar um pouco, né? A comunicação ela começou de forma rudimentar há milhões de anos atrás, né? Há milhões de anos atrás, através de gestos, expressões faciais e sons que para transmitir as necessidades básicas do ser humano, como fome, como perigo, a cooperação entre as pessoas e entre tribos. E essa fase ela foi crucial para a sobrevivência dos primeiros hominídeos, né? Então, isso já é o início de uma grande jornada, né? A grande parte. Então, acredita-se que de 50 a 100 mil anos atrás, que os seres humanos desenvolveram as primeiras formas de comunicação verbal, que é a linguagem oral, né? E essa foi um marco que permitiu as trocas de ideias complexas, transmissão de conhecimento e o fortalecimento entre os laços sociais. Então, quando você já entende que essa comunicação ela vem numa ascendente, então você começa a trabalhar meios para você se conectar ainda mais com as pessoas. Então eu vou de cara já deixar para vocês como você se tornar um comunicador, né, de alta persuasão, de alto impacto, né? Primeiro, use a empatia, né? A empatia, mostre-se, coloque-se no lugar do outro e mostre que você se preocupa com as dores e objetivos das pessoas. Segundo, mostre que você tem autoridade no assunto. Apresente exemplos, apresente experiências e resultados que valide a sua expertise. Certo? Tá indo bem aí? Estão escutando legal? Tá Sim, ficando sim. claro para Tudo vocês? certo, Sim, tudo tá certo. perfeito. Terceiro, seja autêntico. Ou seja, a sinceridade, ela constrói confiança. O público, ele percebe, né? O teu ouvinte percebe quando as pessoas estão sendo falsas ou manipuladoras. Então, seja autêntico naquilo que você está passando para as pessoas, a forma como você fala, o olhar nos olhos, né? O, Falta a última, mas antes de eu falar essa última, eu quero deixar um pulo do gato, os ovos de ouro da galinha, né? Vamos botar assim. Essa é uma gíria antiga. Se você quer conquistar uma pessoa, se conectar de verdade com uma pessoa, olhe nos olhos dessa pessoa e abra um sorriso, que aí você transmite confiança e autoridade daquilo. Você se conecta de verdade com a pessoa. E terceiro, transmita entusiasmo. E quarto, desculpa, esse é o quarto item. Transmita entusiasmo. Ou seja, quando você. A energia que você transmite, quando você está se conectando, isso afeta diretamente como a sua mensagem será recebida pelo teu ouvinte. Ficou claro para vocês? Sim, Então é Sim, perfeito. isso. Para se conectar tem que ter, para você gerar, ter uma comunicação persuasiva, clara e atraente, é utilizar esses quatro passos. Perfeito, muito bom. E Jota, agora só de forma um pouco mais didática e também se você quiser aprofundar um pouquinho na questão da comunicação, que você comentou ali no início, né? Mas eu queria que você comentasse o impacto de fato que gera, tanto negativo quanto positivo, de uma comunicação, tanto no relacionamento quanto dentro das empresas, tá? No geral, né? Mas principalmente nesses dois tópicos aqui que vai abranger praticamente a vida de todo mundo, né? Ou tá num relacionamento ou tá trabalhando ali, às vezes, numa empresa, tem equipe, ou lidera e tudo mais. Então, assim, me fala o que que isso pode gerar de impacto na vida da pessoa que não tem uma comunicação assertiva, que não consegue passar a mensagem adequada ali, tanto com seu cônjuge quanto
nas empresas ali? O que isso pode gerar na vida da pessoa? Excelente pergunta, é muito boa pergunta. Então, eu vou começar com o relacionamento. Dentro do relacionamento, se você não tem uma comunicação clara, isso gera conflitos, né? Então, você tem que se comunicar de forma clara, você tem que ser direto, senão a comunicação não é aquilo que você fala, e sim aquilo que a pessoa entende o que você falou. Se você conversa, se você fala, você se comunica e a outra pessoa, o outro lado, não entende o que você falou, aí não houve uma comunicação. Teve ruído no meio dessa comunicação. Então, essa comunicação ela tem que ser clara. E dentro do relacionamento, quanto melhor você se comunica, quanto mais clareza você passa nas suas palavras, melhor é o entendimento do que vocês estão conversando dentro do relacionamento. Já transmitindo, transportando já para a área corporativa, né, foi feita uma pesquisa pela Society for Human Manager Resource. É isso aí. O meu inglês não é muito bom, não, tá? Ó, Jota, tá arrebentando, hein? Mas foi feita uma pesquisa e dentro dessa pesquisa, a falta de investimento, né? Foi provado que a falta de investimento em comunicação interna dentro das empresas, isso pode acarretar perdas significativas, tanto na parte financeira quanto operacional. Então, quando você investe dentro de uma comunicação, você tem os ganhos. Então, vou citar para você algumas perdas, né, que tem dentro da empresa se não tem uma comunicação clara. Baixa produtividade é até 25%. Isso segundo a pesquisa da Society for Human Resource Manager. Esse é o nome da, da pesquisa, né, da fonte. Sim. E aí você tem uma baixa produtividade de até 25%. A rotatividade entre os colaboradores chega a ser de 50%. Ou seja, o entra e sai de colaboradores, por eles não ter uma boa comunicação, eles não se encaixam no perfil da empresa. Está ficando claro para vocês? Sim, sim. E aí nós temos também a falta de comunicação entre líderes e subordinados. Isso chega a ser 60% por não se comunicarem de forma assertiva. E sem falar que o engajamento entre eles e os colaboradores, isso chega a ser de 25% também. Ou seja, 5 vezes menor quando não tem uma boa comunicação. E aí vem a parte boa também, né? Lógico que tem que ter. Quando você desenvolve uma comunicação clara, eficaz, persuasiva, quando você se comunica de forma assertiva, aí também você tem ganhos com isso. Como assim? Sobe para 44% a chance de promoção dentro de uma empresa, quando você se comunica bem. E isso sobe para 44% essa chance de promoção. A produtividade aumenta 30% mais. Isso tudo só falando de comunicação. E melhor, o estresse reduz entre 20% a 30%. Ou seja, quando você fala e a pessoa entende que você fala, não tem estresse, porque não teve ruído do meio. Agora, se você não se comunica bem, você acaba estressando a outra pessoa, a pessoa se estressa, isso. Então, dentro dessa pesquisa, quando você se comunica de forma assertiva, você reduz o estresse entre 20% a 30%. Certo? Muito bom. Muito bom. Excelente. Eu acredito, o pessoal aí em casa aí, eu quero que eles coloquem isso, está ficando claro, né, para eles, o que a gente está conversando aqui, porque isso aí é muito bom, até mesmo para a gente ter um termômetro, né? Saber se está ficando claro, se está indo bem, se estão gostando, né? Porque temos algumas pessoas aí, saber, né, como é que eles estão se recebendo essas mensagens. Exato. Fala aí, Ana, você ia falar alguma coisa. Sensacional, Jota. Pessoal, o que merece esse nosso podcast de hoje, hein? Despertos Cast, o que merece? Vocês compartilharem, né? É só vocês apertarem na setinha e chamarem pessoas que precisam ouvir esse conhecimento. Porque é um conhecimento diferenciado, né, Jota? Porque, por exemplo, toda pessoa de sucesso sabe falar bem em público.
E as pessoas não querem investir num curso de oratória. O que você tem a dizer sobre isso, Jota? Rapaz, a primeira coisa que uma pessoa, quando ela busca ter sucesso na vida, quando ela busca se desenvolver, ela trabalha a parte de comunicação. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Você já viu alguém de grande sucesso que não se comunica bem? Pois é. Não existe. Não tem. Sabe por quê? Porque elas se preocupam em desenvolver a sua comunicação. Elas se preocupam como que elas vão vender o seu produto. Como que elas vão apresentar o seu produto se elas não têm uma boa comunicação. Então, esse é um passo fundamental para todas as pessoas que querem se desenvolver. É buscar meios, ferramentas apropriadas para chegar ao seu objetivo, né? Sim. Ô, E Jota, só um adendozinho sobre pode isso que ele falar. acabou de falar, que o que que acontece, gente? É mais uma coisa que você vai começar a puxar agora, que é em relação à mentalidade e crenças, né? Que é o comportamental. Que é o quê, gente? Usados também, Isso né? não é talento. Oi? Não, desculpa, pode Não, continuar. então, isso não é algo que você possa não ter, virar e falar assim: ah, eu sou tímido, eu não consigo, ah, eu nunca consegui falar nada em público, isso não é para mim, que não sei o que lá. Isso tudo é crença, que eles vão falar um pouco mais agora, comportamental e é treinável. Toda habilidade a gente pode aprender, a gente pode treinar e ter essa habilidade. Então, pode continuar, amor. Então, eu só ia perguntar, linkando isso aí, né, Jota? As pessoas às vezes não investem por causa de crenças, né, que vêm da infância. Só que, antes de mais nada, eu quero saber o que que leva as pessoas a terem medo de falar em público. Ótimo, muito bem. O medo de falar em público, ele é conhecido como grossofobia. Grossofobia, esse é o nome, né? As pessoas que têm medo de falar em público. Então, essa grossofobia, ela vem de três fatores principais. Qual é o primeiro fator? É o medo do julgamento. O medo do julgamento, é aquele receio que a pessoa tem de, de ser criticada ou não ser compreendida naquilo que ela está falando. Segundo, perfeccionismo. As pessoas buscam a perfeição para poder se comunicar. Ou seja, elas estão criando algo na mente delas que se eu não sei, né? Então eu não vou falar em público. Eu tenho que estar 100% perfeito para começar a me expressar. E terceiro, a inexperiência. Ou seja, a falta de prática faz com que as pessoas enxerguem, vejam a situação mais desafiadora do que realmente é. Então, tudo isso, como a Naira falou, são crenças que criamos na nossa mente e achamos que não somos capazes. Mas eu vou falar para você, o que a Naira estava falando, que isso é treinável, né? Por quê? Porque eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa introvertida, Conta um eu era pouco uma da pessoa sua séria. história aí. Eu era, cara, o meu nome, pelo meu nome ser chamado de Remédios, imagina o quanto eu já fui zoado. Imagina, né? Hoje em dia tem bullying, né? Bullying. Imagina o quanto eu já fui zoado. Eu passava escondido, né? Porque uma coisa que talvez vocês não saibam. Todo nordestino, quando nasce, a primeira coisa é ganhar um apelido. Entendeu? É ganhar um apelido. E aí, o meu nome, os meus amigos da rua, eles foram descobrir quando eu já tinha aí mais ou menos 10 anos de idade, entendeu? E aí eu Uhum. fui estudar com o rapaz mais extrovertido, né? Mais sacana da minha rua. Então, quando eu cheguei na minha rua, todo mundo já sabia o meu nome. E aí começou aquela zoação. E aí eu criei aquele bloqueiozinho, aquele trauma, né? Tinha vergonha de falar, não falar bem. E aí o que acontece? Quando eu mudei para Macaé, né? Que eu sou maranhense, como muitas pessoas já sabem, né? Sou maranhense. E ali eu fiquei em São Luís, né? Até os meus 17 anos, ia fazer 18 anos quando eu vim para Macaé. E hoje, né?
Eu resido aqui em Macaé, fui bem recebido nessa cidade que estou aqui há 31 anos. Gostou, né? Gostei, gostei. Não queria entregar minha idade, não, né? Mas, mas aí o que acontece? Quando eu cheguei aqui em Macaé, eu comecei a trabalhar numa empresa, né? Depois de eu trabalhar dentro da maior empresa petrolífera, né? Que não direto, né? Mas como terceirizado e como servente, né? Ali. Então, eu comecei a trabalhar numa multinacional e aí o meu chefe gostava muito de mim, né? Pelo desempenho que eu fazia dentro da empresa. E um dia ele me chamou para apresentar um projeto, né? Lá para os executivos da empresa. Rapaz, era a chance que eu queria de apresentar o que eu precisava para apresentar, para ganhar uma promoção, né? Para mostrar o meu talento, o meu valor, né? Pô, eu criei. Só que, quando eu entrei na sala, que eu vi todo mundo olhando para mim, meu amigo, imagina você com a vontade de cavar um buraco e entrar. E foi isso que aconteceu comigo. Então ali eu travei, não consegui falar, as palavras saíam desconexas, né? Sem foco. E aí tentei, tentei, mas todo mundo percebeu. No final, o diretor, né, agradeceu a apresentação, que ele foi muito educado. Mas o meu chefe mesmo vi na face dele que ele não gostou muito, né, da apresentação. Então, tinha razão, né? Porque eu realmente falhei. Só que em vez de eu ficar me lamentando, me lamuriando, me vitimizando pelos cantos, eu fiz o quê? Eu fui em busca de melhorias. Eu fui em busca de um treinamento de oratória. Eu fui em busca, porque treinamento de oratória, muitas pessoas têm medo, não consegui. Mas é como qualquer outro treinamento, com prática, você domina. Mas para isso você tem que ter as ferramentas certas. E é isso o que aconteceu comigo. Eu fui em busca de um treinamento onde eu aprendi as técnicas, ferramentas, aprendi a desenvolver uma comunicação eficaz, uma comunicação clara, expressão verbal e corporal, fazer gestão do nervosismo, controle da minha voz, e tudo isso eu fui aprendendo, colocando em prática. Aí, para você ter uma ideia, como a mentalidade muda, né? Você busca uma mudança de mentalidade, que hoje eu aplico treinamentos de oratória, para você ver como que as coisas funcionam. Quando você quer, né, as desculpas, elas podem até convencer alguém, mas elas não mudam os teus resultados. Não Uhum. mudam os resultados. E é isso que aconteceu, né? E hoje eu estou dessa ascendente e graças a Deus está indo bem. Parabéns. Parabéns, muito bom. Quer perguntar uma coisa agora? Não, não. Então, Jota, queria saber de você, né, com a sua visão, principalmente de especialista em oratória, como é que são criadas essas crenças nas pessoas lá na infância para elas crescerem e se tornarem adultas com esse medo de falar em público? As nossas crenças, né, como nós já estudamos muito essa parte aí de inteligência emocional, parte de psicologia e tal, as nossas crenças é uma programação mental, né, que são colocadas em nosso cérebro, em nossa mente, desde quando nascemos até os 12 anos de idade, através do que a gente vê, ouve e sente. Então, as pessoas, nós seres humanos, nós criamos a maioria das nossas crenças nesse intervalo de 1 ano até os 12 anos de idade. E isso, você vai crescendo, ela vai se tornando uma coisa inconsciente. E quando você chega numa certa idade, você não sabe como que você criou essas crenças. E aí, o que, que eu falo para você? As crenças, elas são criadas através de humilhações públicas. A primeira coisa, humilhação pública. O que, que é isso? Quando você é criança, você vai apresentar um trabalhozinho na escola, né? E aí você não sabe se comunicar direito, você não consegue se expressar as palavras corretas, ou esquece de uma frasezinha. E aí, ao se apresentar, as pessoas começam a rir de você quando você erra.
E aí, quando você observa as pessoas rindo de você, você cria esse bloqueio, você se acha que é incapaz, se julga como burro, né? Então Uhum. acha que você não se apresenta, não vai, nunca mais vai conseguir apresentar nada. E aí você vai crescendo com esse pensamento. Vai crescendo com esse pensamento. Então a segunda coisa é a ansiedade, né? Quando você fica muito ansioso para apresentar, muito ansioso para fazer uma live, muito ansioso para apresentar alguma coisa, e aí você esquece, né? Você esquece daquilo que você vai falar. Por quê? Porque você não oxigena o seu cérebro, você não respira. Então, quando você trabalha a sua respiração, quando você trabalha a sua respiração, você consegue oxigenar o seu cérebro e aí você consegue lembrar, né, daquilo que você tinha que apresentar, né? Então, existem essas duas coisas também para você saber como são criadas as crenças. E tem uma terceira coisa, é a falta de incentivo de você se comunicar. Como, como que um exemplo disso? Nós que somos mais experientes, né, para não dizer mais velhos, nós somos mais experientes. Antigamente, quando os nossos pais estavam conversando com outro adulto, que você chegava perto para falar alguma coisa, o que que os pais falavam? Criança não se mexe em conversa de adulto. Ou seja, você não teve um incentivo ali para você se comunicar. E aí, todas as vezes que eu vejo um adulto conversando, mesmo eu já grande, né, mais idade, eu vou, a minha mentalidade julga aquilo. Eu não posso me meter na conversa, eu não posso falar, porque isso não é certo. Então você cresce com essas crenças que você não consegue mudar, você não consegue ser melhor, que você não consegue se apresentar, você não consegue ter um domínio disso. Então existem essas três formas de você criar uma crença. Jota, excelente que você falou. E assim, linkando aqui com o que a gente fala muito, né, Nádia? Com relação ao que você falou de ansiedade, quando a pessoa está muito ansiosa. Olha a importância de você estar no estado presente, que a gente tanto fala aqui. É você voltar a sua mente, acalmar ela, se interiorizar um pouquinho ali, só o simples fato, igual o Jota falou, só o simples fato de você parar, fazer 3 respirações profundas, acalmar a sua mente, você vem para o estado presente, as coisas vão se equilibrar e você consegue sim se acalmar, né, Jota? Então é muito importante assim a pessoa ter essa noção de que eles ficam falando de estado presente e tal, não entende o que é, mas olha a importância em tudo que a gente for fazer na vida. Se a gente parar para analisar, o estado presente é fundamental em tudo. Porque quando a gente está no presente, quando a gente está focado no que a gente vai fazer, a nossa mente oxigena mais, né, como você mesmo disse, e a gente consegue realizar as tarefas de forma muito mais eficiente. Então, eu quero falar também, de acordo com isso, Jota, já que a gente está falando de crenças, eu quero entender de você. O pessoal está curioso para saber aqui, deve estar, né? Como é que a gente muda essas crenças, então? Ih, que maravilha, né? Boa noite, Alessandra. Seja bem-vinda, tá? Ah, Cris Pedral também está na área aí, tá E, vendo? tá, Boa boa noite, Só noite ao gente pessoal que está chegando Cris. aí, Quanto ó. boa tempo? noite. Só Sejam fera. bem-vindas. Cara, só para a gente voltar a falar sobre a oxigenação do cérebro, né? Existe uma ferramenta que se chama respiração consciente ou respiração profunda, né? É uma técnica poderosa para quê? Para você baixar o nível, para você a tua teu nervosismo, você baixar o nível de cortisol, que é o estresse, né? O hormônio do estresse. Então, quando você faz essa respiração consciente ou respiração profunda, e você tem esse domínio, né? Você consegue controlar esse nervosismo. Como é que é essa respiração profunda? Né? É você inspirar pelo nariz lentamente, contando até quatro, né? Você vai contar até quatro. Você vai segurar esse ar por 4 segundos e você vai expirar lentamente pela boca, contando 6 segundos. E isso, cara, então quando você faz isso 3 vezes, como eu falei para você, você baixa aquela ansiedade e aumenta
esse otimismo seu, você clareia a sua mente, porque você vai estar oxigenando o teu cérebro. Então, quando você faz essa respiração, esse exercício, automaticamente você vai relaxando, vai oxigenando o cérebro e você começa a lembrar de tudo isso que você falou. Agora, respondendo a tua pergunta, como eu Uhum. faço para dominar, né, esse nervosismo, esse medo? É. Existe um treinamento chamado Jornada Oratória Suprema. Uh, Dentro desse treinamento, que é o meu treinamento de oratória, tá? Dentro do meu treinamento de oratória, lá você tem várias ferramentas onde você vai aprender a fazer, a desenvolver habilidade de comunicação eficaz, expressão verbal e corporal, controle da voz, gestão do nervosismo. Você vai aprender sobre os níveis neurológicos de aprendizado. Você vai aprender PNL para você dominar as suas emoções. Então, tem ferramentas também de PNL. E, além disso, você vai aprender sobre o sistema de persuasão, que é o que a gente chama de triângulo de persuasão, ou triângulo aristotélico de persuasão, que é ethos, patos e logos, né? Então você vai aprender todas essas ferramentas para você se desenvolver. Além de que eu falei para você sobre o controle da respiração, que isso é uma ferramenta muito importante para você já se desenvolver melhor. Então, você tem várias ferramentas para se desenvolver, igual eu já trouxe uma aqui para você, que é a respiração consciente ou respiração profunda, certo? certo. Muito bom, Jota. E eu queria saber de você, você já está dando treinamento, já fez assim muitas coisas na sua vida, já deu muita palestra, já mudou muitas crenças, mas a gente aqui, a gente gosta muito de falar, né? A gente tá trazendo muito esses assuntos à tona, que é o quê? Sobre o propósito de vida, né? Porque eu e o Anderson, a gente conseguiu, né, encontrar nosso propósito e trabalhar com isso e tudo mais. E eu queria saber de você, você acredita que você encontrou o seu propósito? E se você encontrou, como que foi esse processo para você? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito profunda e muito gratificante, né? Porque quando a gente Uhum. faz aquilo que a gente ama, eu acredito que não tem preço para isso, né? Então, quando a gente faz algo assim como vocês, né, que vocês também têm treinamento de vocês, vocês também têm a mentoria, eu acredito que quando você fala, né, quando a gente conversa, eu vejo o brilho nos olhos de vocês, naquilo que vocês estão fazendo. Por quê? Porque vocês estão executando ou realizando uma missão, um propósito, né, de vida. Então, a mesma coisa eu me sinto. Quando eu estou fazendo meu treinamento, eu descobri o meu propósito, né? Que o que eu fazia antigamente eu amava, eu gostava. Hoje eu amo o que eu faço, né? Então é um propósito. Quando a gente trabalha, quando a gente busca mudar a vida das pessoas, a transformar o resultado das pessoas. E isso é uma coisa muito gratificante. Quando você recebe um feedback dos aprendizados, né? As coisas que eles aprenderam dentro de um treinamento, quando você recebe um depoimento, nossa senhora, como é que a gente se sente cada vez mais motivado, energizado para buscar mais conhecimento e dividir com as pessoas. Então, para mim, é o meu propósito, é a minha vida, levar aquilo que eu aprendo no dia a dia, que eu estudo todos os dias, né? Então, a gente tem que estar buscando se renovar todos os dias, o autoconhecimento é uma coisa fenomenal. Então, a gente busca aprender para dividir com outras pessoas. Então, para mim, isso aí é maravilhoso, é um propósito. Mesmo para mim, eu me sinto realizado com isso. Sim, muito bom. E eu lembro que eu acompanhei um pouquinho de perto, assim, na sua história. Eu lembro mais ou menos o quanto era, por um lado, né? Te dava retorno financeiro e tudo mais, uma segurança financeira ali no trabalho que você tinha antes, mas que você queria focar e 100% trabalhar com o que você trabalha hoje, né? Então, assim, só que você estava lá na empresa e tinha a questão, né, ali da aposentadoria, se sai, se não sai, se abandona tudo, que acredito que é um dilema de muitas pessoas, né? Que estão, às vezes, trabalhando com o que não gosta, mas tem que ter o sustento,
ou vice-versa também, né? Então, assim, é muito, muito forte isso, na maioria das vezes, quando a gente está ali naquela busca do nosso propósito, trabalhar com aquilo que a gente ama de fato. E eu acompanhei um pouquinho desse drama aí da sua vida, um pouquinho só, que eu acredito que deve ter sido bem, bem desafiador. Mas graças a Deus eu fiquei Não, muito feliz o dia que você falou, não, Naira, a gente ó, saí, agora eu tô focadão, vou fazer meus treinamentos e foi pra cima e tá dando super certo, né? É exatamente isso. Quando a gente tá muito alinhado e quer e faz com brilho nos olhos, não tem como dar errado. Não tem como, né? verdade. Então, é uma decisão muito difícil, né? Quando a gente está nessa situação, porque, como eu falei aqui, sou muito grato à empresa, né? Fiquei lá 23 anos, 7 meses. Lá eu gostava do que eu fazia, né? Gostava do que eu fazia, mas aqui eu faço por amor, com amor, né? É uma coisa muito mais intensa, né? Uhum. Então, é uma decisão muito difícil. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás para pegar impulso e dar dois passos para frente. Então, é Isso. isso que essa transição, né? Essa que eu busquei fazer. E aí a gente está dando certo, dando super certo, graças a Deus. Tem mais uma turma de oratória agora no dia 23 de fevereiro, que a gente está fechando a turma para levar esse conhecimento, levar essa comunicação, né? Fazer com que as pessoas destravem esse bloqueio, né? Que é esse medo, ansiedade, essa limitação de falar em público. Então, o Tony Robbins, ele tem uma frase, né, para quem acredito que tem muitas pessoas que não conhecem ainda o Tony Robbins, mas o Tony Robbins é o melhor do mundo em desenvolvimento humano, né, nessa parte de desenvolvimento, de comunicação de alto impacto. E Uhum. ele tem uma frase que diz: a qualidade da sua vida é a qualidade da sua comunicação. Então, se você não busca uma comunicação, se você não busca se desenvolver, desenvolver a sua comunicação, infelizmente você está fadado a definhar, ficar para trás, né? Desistir de muitos projetos, perder oportunidades, porque você não consegue se desenvolver. Então, voltando até mesmo para essa questão de oportunidades, quando a gente não desenvolve uma boa comunicação, você perde oportunidade, você fica uma pessoa ansiosa, né? A baixa produtividade, baixa autoestima, você não consegue expor suas ideias, a incapacidade de inspirar outras pessoas. Então, tudo isso a gente perde muito quando não se desenvolve, quando não tem uma boa comunicação, né? Então, quando você acredita, busca essa comunicação, né, ter uma comunicação atraente, você abre portas, porque você vai saber se aproximar das pessoas, como falar, criar uma coisa muito importante que é o rapport, né? Criar o rapport, que é isso, abre portas, né? Uma maneira como você se apresenta, como você chega. Então, tudo isso, quando você pega esse combo todo e aprende dentro de um treinamento, com você sai com uma bagagem muito grande, muito grande. Então é isso. Excelente, Jota. E a gente, nossa, é uma gratificação enorme ter você aqui hoje, a gratidão, porque você falando de comunicação é um tema que não diretamente a gente fala, né, amor? Não é diretamente que a gente fala sobre isso, mas é algo que marcou a nossa vida. Por quê? Porque foi através da comunicação, da oratória, que a gente começou a mudar tudo na nossa vida. Eu, né, já contei minha história aqui em outras lives, sabe? A Nara sabe da minha história. A Nara também tinha dificuldade de falar em público e a gente se transformou. E hoje a gente tem uma desenvoltura enorme por ter pagado o preço, por ter investido em nós, desenvolvimento pessoal, e aprender oratória. E isso fez total diferença. Tanto é que a gente está fazendo um live aqui. Isso é uma forma de comunicação. Sim. É uma forma de você estar falando em público, né? Não é só palestrar, igual a gente faz também, só para deixar um pouco claro aqui, porque tem pessoas que podem estar pensando, ah, mas eu não quero palestrar, eu não quero falar em público. A comunicação é importante para você conseguir trocar, ser mais persuasiva, sabe? Inclusive, Jota, eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. Você também
dar uma opinião numa reunião de trabalho e o chefe vê que você tem interesse, que você está proativo ali, sabe? Você dá feedback pro seu companheiro, você receber, dentro de casa, você conversar melhor com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Então, tudo isso é comunicação, né? Então, Jota, é só para o pessoal entender que comunicação não é só, né? Você falar em público, fazer live, eu não quero isso, eu quero ficar aqui no meu canto, beleza, mas você tem que trabalhar essa habilidade, você deveria trabalhar para você melhorar ainda mais os seus resultados. Então, Jota, o que que você tem a falar sobre isso? Que aí eu posso estar fazendo uma outra pergunta aí para você. A comunicação não é só, ou seja, desculpa, dentro do processo de comunicação, o que você fala é apenas 7% da comunicação. Exatamente Então, o que eu as estou pessoas falando. não entendem isso. Existe um pesquisador chamado Merabian, ele é norte-americano, e ele fez uma pesquisa onde ele descobriu que, olha só, olha o que ele descobriu, que 55% de uma comunicação é tua leitura, é tua comunicação não verbal, são gestos, expressões que você faz, a vestimenta, como você se porta, como você se posiciona. Isso é 55%. Postura. 7% postura, isso é muito importante. 7% é o que você fala. 38% é a tonalidade de voz, a modulação da voz, a cor da sua voz, o timbre da sua voz. Então, isso é 38%. Mas o que eu quero dizer para você, que de boca fechada, você fala muito mais. Então, se você chega num ambiente onde você fica lá no canto, cruza o braço e fica, né, coagido, as pessoas podem fazer várias interpretações daquele momento seu. Pode falar que você está zangado, pode falar que você não quer assunto, pode falar que você está triste, pode falar que você é marrento, pode falar que você é metido. Então, muitas coisas. Agora, quando você chega aberto num lugar, que você chega falando com as pessoas, como eu falei no início, né? Você conectando com as pessoas, gerando rapport, olha nos olhos, abre aquele sorriso, e aí a maneira como você aperta a mão das pessoas, tudo isso influencia muito, né? Dentro do treinamento de oratória é falado também a maneira como você aperta a mão, como você se posiciona, posição dos teus pés, né? Como você está virado, para onde você está virado. Então, tudo isso é uma comunicação não verbal. A maneira como você se veste, eu costumo falar com os amigos o seguinte, que o teu guarda-roupa fala mais do que você. Como assim, Remédio? Se eu chego num ambiente com uma roupa rasgada, eles vão observar a minha roupa. Mas se eu chego num ambiente bem vestido, eles vão observar a minha pessoa. Entendeu? Então, essa é a diferença de você, a vestimenta correta. Se você vai dar uma palestra numa academia, você não tem que chegar de terno e gravata, né? Você tem que saber diferenciar os ambientes, né? Você tem que se adequar aos ambientes onde você vai palestrar, onde você vai conversar, onde você vai. Cada local, ele requer uma vestimenta diferente. Então, isso é muito importante, né? Essa comunicação e entender que a comunicação não verbal, ela é muito mais eficaz, é muito mais poderosa do que a comunicação verbal. Eu, Dizem que a fração de segundos, né? Que a gente olha uma pessoa ali, não me recordo qual que é os segundos, acho que é 3 segundos, que a gente olha para a pessoa e já faz uma leitura de tudo, né? Da energia, da comunicação não verbal, e já tem um conceito ali sobre a pessoa. Então, antes de você abrir a boca, a pessoa já tem uma opinião sobre você. o Jota já leu a minha pergunta antes de eu perguntar sobre a comunicação não verbal. Transmissão de pensamento, a gente já está conectado. Isso aí, isso aí, Naira, é muito importante. Quando você chega, né, qualquer pessoa, quando você chega diante de alguém que você nunca viu, você tem, segundo o livro, né, tem um livro aqui que é poderoso também, que chama Como Conquistar Alguém em 90 Segundos. Né? Sim. Você tem ali 2 segundos para transmitir quem é você para essa outra pessoa.
Ou seja, quando você se apresenta, quando você está de frente para uma pessoa, você tem três opções. Você tem três opções: correr, lutar ou interagir com a pessoa. Entendeu? O teu cérebro, ele entende assim: ou correr, lutar ou interagir. E se você interage com essa pessoa, você tem oportunidades de gerar um contato com essa pessoa, de fazer negócio com essa pessoa, né? De abrir um leque de oportunidades com essa pessoa. Então, esse é um dos objetivos principais. Quando você se conecta com as pessoas, olha nos olhos, abra o sorriso, porque isso você está se mostrando, você está se conectando com a pessoa e mostrando que você é uma pessoa confiável, que você é uma pessoa confiável. Então, a pessoa, em vez de correr ou lutar, ela vai interagir com você, vai dialogar e ali você cria várias oportunidades. Perfeito. Por isso que dizem, essa crença é verdadeira. Por isso que dizem, né? A primeira impressão é que fica. Então é exatamente isso. Se a pessoa já tem uma má impressão ali naqueles primeiros segundos ou logo em seguida, é difícil converter isso, né? Aí a pessoa vai ter um trabalho muito maior para converter isso com a pessoa, com o cliente, ou com o chefe, ou com uma pessoa que ela quer conquistar, né? E existe uma coisa muito poderosa, é às vezes quando você vai conversar com uma pessoa, ela não olha nos teus olhos. E se ela não olha nos teus olhos, você também faz vários julgamentos dessa pessoa. Que ela não é confiável, porque ela deve estar enganando alguma coisa, né? Então, é porque ela é tímida, vamos dizer assim, né? Essa pessoa é tímida, ela não consegue olhar nos olhos. Mas, se você, se você não buscar, não melhorar a tua vulnerabilidade, primeiro você tem que entender que você tem uma vulnerabilidade. Isso aí é um dos fatos, dos processos da comunicação persuasiva. É para você criar uma boa comunicação. Primeiro você tem que entender que você tem uma vulnerabilidade. Você precisa melhorar tua comunicação. Reconhecer essa vulnerabilidade. E essa aí, reconhecer, o que significa reconhecer? É a parada técnica para você afiar a serra. É autorrenovação equilibrada. É quando você para renovar as quatro dimensões da natureza humana: física, mental, espiritual e emocional. Então, esse é o reconhecimento que você precisa fazer, né? Segundo, você precisa ter uma visualização positiva. Ah, eu vou apresentar um trabalho na minha empresa. Você cria, você busca essa visualização positiva. Por quê? O nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é real do imaginário. Ou seja, o comando que você enviar para ele é isso que ele vai processar em você. Então imagina se você, eu vou fazer uma palestra. Vamos botar um exemplo de uma palestra. Antes da palestra, você fecha os seus olhos e se imagina falando com confiança, sendo bem recebido pela plateia e no final sendo aplaudido por essas pessoas, né? Isso é uma visualização positiva. E aí você tem também, terceiro, domínio das suas emoções, né? Falar em público é algo que desafiador, que provoca em muitas pessoas ansiedade e medo. Então, essas emoções elas podem ser trabalhadas, sim, com técnicas práticas, com ferramentas e uma mudança de mentalidade. Como é que eu mudo isso? Primeiro é aprender a ter controle das minhas emoções, né? Controlar as minhas emoções. É eu saber, né? Eu transmitir, eu trocar, desenvolver uma energia positiva, ou seja, trocar o nervosismo por uma energia positiva e desenvolver a autoconfiança. Então, isso é muito importante para você ter uma comunicação clara, certo? Mas isso já é são ferramentas que você pode desenvolver no dia a dia. Excelente, Jota, excelente. Jota, eu queria só te perguntar agora, para você citar algumas estratégias para o povo aqui, para todo mundo que está te acompanhando, de persuasão, para a pessoa se tornar um pouco mais persuasiva. E explica a diferença porque tem gente que pode pensar que persuasão é coisa ruim, tá?
Explica, por favor, só para o pessoal entender que persuasão é bom. É bom. É a diferença, né, de Só- persuasão e manipulação. Normalmente as Manipulação, pessoas isso. confundem. É. Então, a manipulação é você querer que as pessoas façam aquilo que você quer. Um parênteses, tá? Manipulação não necessariamente é ruim Não, também. Também. Mas é que às vezes as pessoas normalmente Não é. confundem com ela e ainda também Uhum. pro lado negativo. então, então a manipulação é você querer que as pessoas façam aquilo que você quer. E a Uhum. persuasão já é um pouco diferente. É você querer que as pessoas façam aquilo que você precisa que elas façam. Entendeu? Existe uma diferença. E aí eu falo para você, só existe 6 formas, 6 maneiras de você conquistar as coisas de outra pessoa, né? De você conseguir as coisas de uma outra pessoa. Primeiro, pela lei, por dinheiro, segundo por dinheiro, por força física, por força mental, né, por força emocional, por beleza ou persuasão. E de todas essas maneiras, a persuasão é a mais eficiente, é a mais poderosa, usualmente a mais rápida, frequentemente a mais barata, e os resultados são muito mais positivos do que qualquer pressão legal, do que qualquer recompensa financeira, força física, beleza ou, né, ou a beleza ou força emocional, entendeu? Então, quando o Aristóteles, ele postulava que para a persuasão ser eficiente, você tem que ter 3 elementos básicos. É o quê? A confiança, a lógica e a emoção. Confiança, lógica e emoção. Então, quando você coloca esses 3 elementos, você tem uma comunicação persuasiva e isso se torna ideal para você. Como eu falei lá no início sobre o triângulo aristotélico de persuasão, é justamente isso. Ethos, logos e patos. O ethos, ele se refere à confiança, credibilidade, autoridade daquilo do que você está falando. Uhum. O logos, ele vem de lógica das palavras, da verbalização do que você está proferindo. E aí vem o patos, que é da parte emocional, sobre a emoção que você coloca no momento que você está fazendo uma apresentação. Então, quando você tem esses 3 elementos, você tem uma comunicação clara, você tem uma comunicação persuasiva, atraente, e isso se torna muito melhor para você. Ficou claro aí, Anderson? Foi Sim, respondido? com certeza. Está quase o Silvio Santos já. Nossa Senhora. Muito bom. Agora só tem que comparar com alguém que tá vivo, né, cara? O cara já morreu. É porque, nossa, agora não dá mais essa piada. Não, Ah, não dá, né? Poxa vida, mas o cara é um excelente, né? Um excelente comunicador, então a gente tem que estar sempre se baseando nisso. Ô, Jota, passa uma mensagem final então aqui para o pessoal, para a gente finalizar o nosso Despertos Cast de hoje. Vai ser um prazer, cara. É sempre um prazer. Primeiro, eu já quero até agradecer vocês aí mais uma vez pela oportunidade. E como eu falei, a mensagem final é o seguinte: como eu falei para vocês, o Tony Robbins ele tem uma frase que fala: a qualidade da sua vida é a qualidade da sua comunicação. Ou seja, a sua comunicação é a ponte de onde você, entre onde você está agora e onde você quer chegar. É através dela que você influencia, você inspira e transforma não só a sua vida, mas a vida das outras pessoas que estão à sua volta. E enquanto você não não se desvencilhar, enquanto você ficar aceitando essas correntes, a sua voz continuará presa. Então, trate-se de melhorar sua comunicação, de abrir novas oportunidades, de criar um novo caminho, uma nova jornada. Então, tem um Heider que ele fala o seguinte: se você quer mudar a sua vida, né, se conecta ao novo caminho, com o novo caminho você vai conhecer novas pessoas, com essas novas pessoas vão fluir novas ideias, com essas novas ideias você vai ter novas ações, e com as novas ações você vai ter novos resultados. Tá tudo na palma da mão, certo? Mas para você alcançar tudo isso, você tem que mudar a sua comunicação. Você tem que saber, né, como chegar, como se conectar com as pessoas. E dentro da jornada oratória suprema,
pode ter certeza que você vai sair de lá com muito mais ferramentas, com muito mais conteúdo, com muito mais bagagem para você alavancar os seus resultados. Muito bom. Então, quem não se inscreveu ainda na Oratória Suprema, chama o Jota aí, ó. Segue o Jota. Quem não segue eu e a Naira ainda também, segue a gente aqui, Anderson aqui, Naira. É só você ver aqui em cima, ó. Tem uma setinha que você vai ver os 3 que estão fazendo a live aí. Sigam todos nós. E o Jota aí, só quero agradecer agradecer ao Jota sempre, né? Que a gente está nessa jornada aí um tempo já junto, viramos amigos. É um irmão aí. Pena que a gente não mora tão perto, né? A gente ia ser mais próximo ainda. Agradecer pela contribuição aí, fantástico, fantástico. Tudo que você falou, nossa, até a gente, né, amor? A gente aprende muito com todo mundo aqui. Com certeza. Mais um dia de aprendizado intenso aqui com o Jota. Ele é fenomenal. Quem puder, tiver a oportunidade de fazer uma mentoria, um treinamento, um presencial com o Jota, não perca essa oportunidade de você fazer um treinamento top de oratória. Agradece aí, amor. Ótimo. Queria agradecer também. Queria agradecer a você, Naira, pela oportunidade, você, Anderson, e agradecer as pessoas que ficaram aí com a gente, né, e que estão aí assistindo a nossa live. Foi uma satisfação imensa ter vocês aqui e espero que vocês tenham absorvido alguma coisa aqui, né, do que a gente tenha notado sobre esses tópicos, sobre o que a gente conversou aqui. E pode ter certeza que eu fico à disposição se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser perguntar, compartilhar alguma coisa e até mesmo me dar algum feedback, porque a gente aprende através dos feedbacks, né? E eu sou muito grato por isso. Com certeza. Gratidão, Jota. Muito, muito obrigada mesmo. Tenho certeza que o pessoal absorveu muito. Tem gente aqui que eu sei que anota, que estuda bonitinho, que inclusive não somente os que estão aqui presentes, né, ao vivo, mas a gente sobe lá para o canal do YouTube. Então, assim, outras pessoas também vão assistir no salvo lá do YouTube, né, no pós-live. Então, assim, muito obrigada. E esteja sempre aí convidado a estar aqui com a gente e também quando a gente for para aí, né, a gente quer sim participar dos seus treinamentos e tudo mais e conhecer mais de perto ainda o seu trabalho atual, tá bom? Gratidão. Pode ter certeza que em breve eu vou aí também, em Com Minas, certeza. participar de um treinamento de vocês aí, vai ser uma honra muito grande. E quando vocês vierem para o lado de cá, né, para o litoral, pode ter certeza que estarei aqui de braços abertos para recebê-los. Tá bom? Amém. Gratidão aí. Gratidão. Gratidão. Estão todos aqui convidados também, todas as terças e quintas, aqui às 20h02, aqui nos Despertos Cast. A gente fala conteúdos muito ricos, né, sobre lei da atração, sobre propósito de vida, sobre relacionamento, sobre Comportamento. oratória também, comportamento humano. Pode falar, amor. Não, oratória, comportamento, eu tava só te ajudando. Pode ajudar. Então, estão todos convidados, tá bom? Às 20h02, em ponto, a gente começa aqui, todas as terças e quintas. Sigam a gente, sigam o Jota. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar, pode chamar a Naira, pode chamar o Jota, quem quiser participar do treinamento dele. E é isso. Agradecer a todos. Até a próximo episódio do Desperto Cast. Quer falar mais alguma coisa? Alguém? Vamos Não. É uma noite abençoada. finalizar? Sim. Então, Uma boa noite para uma boa noite para todos, tá? Gratidão a todos. Boa noite, pessoal. Tchau. todos.